Bem, a nossa palestra hoje é com a Gigi. Muito obrigada. Por favor, se vocês esqueceram, desligam os celulares, por favor, sim, para que não haja nenhuma interferência na hora da palestra. Obrigada. Boa noite. Tão bom esse relaxamento da Sônia. Eu estou muito relaxada, Sônia. Nós daremos continuidade ao nosso ciclo de palestras da casa. E como na última palestra nós falamos sobre obsessão e desobsessão e logo após houveram muitas dúvidas, muitas perguntas, e como o tema é muito amplo, nós daremos continuidade a esse tema, até citando a obra Libertação, de André Luiz. Então, para que a gente não repita o que foi dito na última palestra, só relembrando, nós falamos sobre o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, sobre profilaxia das desobsessões, da forma que a gente pode fazer com que a gente, ao invés de curar, a gente se previna contra esse mal, os tipos de obsessão, obsessão anímica e mediúnica, sobre ideia fixa, no caso monoideísmo, escravização por pensamento, a caminhada evolutiva nossa desde o reino mineral até o nominal, definição de corpo mental, perispírito, duplo etérico, sentimentos que nos tornam vulneráveis ao processo obsessivo e autodefesa energética. Então todos esses temas já foram debatidos, e caso alguém tenha algum interesse que não tenha vindo à última palestra e queira pedir ao Arnoldinho, ele grava as palestras, e para que vocês possam entender a continuidade, adquirir o CD da última, que é um tema muito interessante. Bem, hoje a nossa segunda etapa, eu escolhi para falar o livro Libertação, porque no ano de 2014 nós vínhamos fazendo um ciclo de palestras sobre a obra de André Luiz. E eu falei primeiro sobre Nosso Lar, colônias espirituais, aí sobre transição planetária, depois sobre os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, No Mundo Maior, que foi o 5º livro da série dele. Aí eu pulei o livro Libertação e falei sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Aí eu me senti um pouco culpada por ter pulado esse livro, porque a nossa meta era dar sequência ao estudo, porque esse tema, esse livro é um livro muito tenso. Quando ele foi escrito em idos de 50, esse livro ele foi mandado pela espiritualidade maior por todos os conflitos que vinham passando no nosso planeta, para que a gente tivesse o entendimento de que o bem sempre vence o mal. O bem, ele sempre, porque o mal é a ausência do bem. As trevas é o quê? O que significa um escuro? O escuro é a ausência da luz, não é? O escuro não existe, ele é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem, porque o bem será sempre soberano. E André Luiz nos traz relatos maravilhosos nesse livro acerca de como os espíritos são conscientizados dentro do mundo espiritual e são resgatados. E como que, por mais que as trevas sejam organizadas, como o bem é sempre soberano, como o amor ao final sempre vence. Quando parece impossível que o amor vença, ele vai vencer. Então, como veio o tema à tona sobre obsessão e desobsessão, que tem muitos irmãos aqui que estão em tratamento, precisam ser esclarecidos para que a gente desmistifique
esse tema, que é um tema muito básico, muito simples. Eu hoje escolhi falar um pouquinho sobre esse livro, para que depois a gente traga à tona também as nossas experiências nos trabalhos do processo de desobsessão aqui da casa, para que vocês façam as perguntas, né? Toda vez que a gente lembra a obra de André Luiz, que é a vida no mundo espiritual, né? Que ele traz para a gente essa série, a vida no mundo espiritual, a gente percebe que a grande missão dele era nos tirar daquela visão momentânea, da visão imediatista, e nos abrir a nossa consciência para o mundo maior. Ele veio com a missão, dentro da espiritualidade, de nos tirar do nosso mundinho pequenininho e nos abrir o mundo espiritual. E nesse livro em especial, o Emmanuel, ele conta uma historinha no prefácio que é muito linda, de um peixinho. É uma lenda egípcia, é a lenda do peixinho vermelho. Alguém aqui conhece essa lenda? Não? Então vou contar. Um carro branco, gente, aqui na porta do laje, está atrapalhando. Se tiver uma ambulância ali, faz favor. Sem problema. Então, essa lenda egípcia do peixinho vermelho, que o Emmanuel nos conta, é assim: o peixinho vermelho, ele vivia num lago lindo, um lago assim iluminado, num local maravilhoso. Ele era muito pequenininho, então ele era muito desprezado, porque naquele lago tinha muita comida, tinha muita larva, tinha muitas algas, então os peixes ali se alimentavam rica e abundantemente. Então eles engordavam muito, eles se refestelavam o tempo todo dentro daquele lago, eles não faziam nada. Não precisavam lutar pela sobrevivência, porque o lago era muito farto. E esse peixinho, por ele ser pequenininho, toda vez que ele ia descansar num cantinho, ele era expulso por um peixe grande. Toda vez que ele ia comer uma larva, um peixe grande vinha e comia. E ele começou, como ele não tinha amigos, ele começou a estudar. Ele começou a se sentir muito diferente, mas ele começou a pesquisar, ele era muito curioso. E ele passou e foi nadando por aquele lago e descobriu que havia uma entrada de água, que entravam por umas locas de pedra, que alimentavam o lago. E ele seguiu a corrente e descobriu por onde a água do lago saía. E esse local era uma tela muito fininha, era uma grade fina, que era para os peixes não fugirem. Só que como ele comia muito pouco e quase não descansava e andava de um lado para o outro, ele estava magrinho, ele era muito ativo. Aí ele conseguiu passar pela grade, perdeu umas escamas, foi a porta estreita, mas ele passou. E aí ele alcançou um riacho, que alcançou um maior afluente, e naquele afluente maior, naquele rio maior, ele começou a conhecer diversos outros peixes, e começou a ver como era linda a vida, como era diferente, até ele chegar no mar. Quando ele desembocou no mar, ele quase enlouqueceu. Que era muito lindo o mar, né? Ele viu os castelos de corais, ele viu todo aquele colorido, as estrelas do mar, os peixes multicoloridos. Era aquela coisa que ele nunca imaginava. Logo ao chegar no mar, ele vai para perto de uma baleia, que ele ficou impressionado com o tamanho da baleia. Aí a baleia, que ela ainda não tinha feito a refeição dela matinal, ela engoliu aquele monte de água que cabia, aquele povo todinho lá do lado do peixinho, e o peixinho foi junto. Aí ele orou para o Deus dos peixes, ele falou: ai meu Deus, por favor, eu quero viver, eu não quero ficar aqui dentro, eu não quero morrer. Aí a baleia pegou, jogou ele para fora. E ele continuou naquela aventura. E ele fez novos amigos, porque tinham muitos outros peixinhos pequenos também. E nessa aventura dele, nesses novos amigos que ele construiu, ele ficou sabendo
que todas as águas elas iam para o mar. E que em algum momento aquele lago que ele vivia secaria. Porque o mundo estava passando por seca, por dificuldades. E ele ficou tão preocupado com os compatriotas dele que ele voltou. Ele volta, ele pega aquele rio enorme, nada contra a correnteza, vai pelos riachos, encontra aquela tela e entra por ela, para levar a novidade daquele mundo colorido, daquele mundo amplo, daquele mundo azul, daquele mundo com muita comida, mas sem a necessidade de ficar ali parado. E aí ele vai ao rei dos peixes, que é um peixe com uma barbatana muito grande, um peixe muito grandão, e aí ele vai e conta toda a aventura. O rei dos peixes manda chamar todos os moradores do lago, e ao final, quando ele está terminando de contar, todo mundo ri dele. E ninguém acredita. E o peixinho volta desanimado, mas ele vai tranquilo de novo para o mar. Apesar de ter ficado triste, pelos seus irmãos peixes não reconhecerem que ele estava falando a verdade. Ele foi muito desanimado. Então, o Emmanuel, quando ele conta essa história, ele compara André Luiz a esse peixinho. Porque o André Luiz, ele esteve ali naquela vida, ele ficou entre os vícios, ele ficou entre as dificuldades, ele se libertou, passou pela porta estreita, teve conhecimento do mundo maior e voltou com a função de nos trazer esse conhecimento. Só que muitas vezes a espiritualidade, ela é muito mal interpretada. A gente tem dificuldade de entender que a nossa vida pode ser mais colorida, que a nossa vida pode ser mais bonita, que os problemas que a gente tem aqui, aqueles problemas que o peixinho teve, levaram ele a conhecer um novo mundo. Se ele tivesse sido aceito, se ele tivesse lá numa boa, comendo e dormindo, ele não teria tido aquele ânimo, aquela vontade de mudar de ambiente. Então é isso que o André nos traz, esse conhecimento para que a gente tente mudar, para que a gente abra a nossa visão para o mundo maior. Então, o André ele traz 4 objetivos básicos no trabalho dele, em todos esses livros que ele trouxe à humanidade. O primeiro objetivo é a comprovação da realidade da vida espiritual. O segundo é a comprovação de que nós estamos aqui em evolução permanente. A gente sabe que cada dia que a gente vive, cada minuto, cada hora, cada dor, cada sofrimento, cada perda do ente querido, cada problema que a gente passa é um aprendizado. E ele nos traz também, em terceiro lugar, a nova percepção da realidade, a necessidade de desenvolvimento de novos hábitos. Porque ele nos coloca que só é possível a nossa evolução através do desenvolvimento de novos hábitos. E não é do julgamento dos nossos irmãos, é o desenvolvimento de novos hábitos pessoais. E também a motivação para a busca de uma reforma interior. Porque o que ele faz? Ele nos traz o conhecimento da vida, ele nos traz todo esse esclarecimento e nos mostra, olha só, é igual aqueles peixes grandões, olha, se você não emagrecer, se vocês não lutarem, como é que vocês vão passar por aquela telinha? A porta é estreita. E aí a gente tem o Leonardo Boff, que é um grande escritor brasileiro, né, que ele também fazia uma analogia entre a águia e a galinha. Né, que a galinha, dentro da nossa visão espírita, ela representa a vida material, a nossa vida enquanto seres humanos encarnados. E a águia somos nós enquanto espíritos. Então, dentro de cada um de nós, que somos as galinhas, que a gente está totalmente limitada a esse corpo denso, nós temos uma águia. Então, essa reforma vai nos permitir encontrar a águia em nós. Então ele começa esse livro dessa maneira. Esse livro não é um livro para trazer à tona como que são as trevas, como que são os umbrais,
como que funciona toda aquela parte de organização do mal, não. Esse livro é para trazer para a gente a necessidade de nós nos modificarmos, para nos sintonizarmos com o bem. Então, ele conta a história de Gregório. Gregório, ele é um magistrado de um tribunal das trevas, lá nos umbrais. E esse Gregório, ele tem um espírito que intercede por ele, que havia sido a mãe dele, Matilde, o nome dela. E Matilde, ela é um espírito que ela é tão evoluída que ela já passou pelo que a espiritualidade chama de segunda morte. O que é a segunda morte? É quando a gente perde já o nosso espírito. Ela já está caminhando, desculpa gente, o nosso perispírito. Ela já está caminhando para o reino angélico. Né? Porque dentro da nossa evolução, depois do reino hominal, depois de toda a nossa evolução enquanto seres humanos, ainda tem o reino angélico. E para nós ascendermos, que são os ascensionados, que as correntes místicas pregam, para que a gente possa ascender a um reino angélico, a gente perde o nosso perispírito é denso para o reino angélico. A gente vai perder também o perispírito, a gente vai ficar com o corpo mental. Então, para que ela possa se comunicar até entre os espíritos desencarnados, essa mulher ela tem que ser materializada. Ela, através da doação de fluidos do Gúbio, que é um instrutor do André Luiz, é que ela se materializa e pode aparecer. Olha só que coisa, né? Que a gente não tem. Ele trouxe esse conhecimento naquela época. Era um conhecimento que a doutrina espírita ainda não tinha. E o André Luiz, ele mostra todo o processo de materialização de um espírito do reino angélico na quarta dimensão. Porque a matéria dela já é totalmente quintessenciada. Ela já perdeu até o perispírito, mas não todo o arquivo mental dela. Ela já se purificou de uma tal maneira que ela precisa ser. Então a Matilde, ela pede ao Gúbio, ao instrutor do André Luiz, que ajude a Margarida, que é um ser encarnado, que já teve diversas encarnações com ela, que ajude a Margarida, porque ela vai nascer como filha de Margarida. Ela está sendo preparada, está sendo reconstruído um novo perispírito para ela, para que ela possa renascer como uma missionária no planeta Terra. E a Margarida está altamente obsediada, porque o Gregório, que é esse magistrado, ele era filho da Matilde, e ele não quer que toda essa missão do bem se conclua, porque ele tem muita mágoa da Margarida. Então ele define uma equipe com 60 obsessores para irem para a casa da Margarida. E Margarida adoece, fica muito doente, e a partir desse processo dela passa a ser considerada louca, né? Ela vai num processo muito forte de depressão e vai adoecendo mesmo, vai adoecendo com muita força a ponto de ter que ser internada. E aí ele nos conta como vai ser a aproximação do Gúbio, do André Luiz e do Eloy nesse processo. Eu só estou contando isso para que a gente entenda que o que a gente faz dentro de uma sala de desobsessão, para aqueles que estão passando pelo processo de desobsessão, não é nem a 10ª parte do que a espiritualidade já fez. Né? Dentre todos esses obsessores que foram para lá, ao final só um vai passar por uma incorporação. Todos os outros serão encaminhados para centros de tratamento sem precisar de uma incorporação. Para a gente ver como que a espiritualidade trabalha, né? Então, o Gúbio vai nessa missão e eles vão para os umbrais e o André Luiz vai trazendo ao nosso conhecimento diversas formas
de obsessão, que aqui não vem ao caso, e que são muito detalhadas e difíceis de se compreender para quem não está no processo de estudo. E ele, ao encontrar o Gregório, ele fala da Matilde, e ele toca o coração do Gregório, que está petrificado. E o Gregório admite: então vocês querem ir lá ajudar a Margarida, vocês vão. Mas essa ajuda que vocês vão dar é de responsabilidade de vocês. Se você conseguir, agora a minha equipe que está lá, eu não vou mexer nela. E aí eles vão. Eles se misturam, conforme eles se misturam e descem a essas esferas, o corpo deles muda completamente, fica densificado, fica escuro, a luz deles se apaga. Né? Não é porque eles querem disfarçar, não, é pela atmosfera mesmo daqueles ambientes. E eles chegando lá, onde está a Margarida, eles encontram toda a casa dela sitiada e começam a trabalhar. E não podem fazer nada, se sentem impotentes. O André Luiz, ele fica o tempo todo um pouco revoltado, vendo que aquilo tudo está acontecendo e que nada pode ser feito, até que o Saldanha, que é o chefe desses 60, ele se desabafa com o Gúbio, que o Gúbio pergunta para ele por que ele está ali. Se é só por ordem do Gregório ou se ele tem algum interesse pessoal. Essa Margarida era filha de um juiz. E por causa desse juiz, o filho do Saldanha tinha sido preso injustamente, julgado injustamente, ido para a cadeia enlouquecido. E o filho, ele já era falecido, já era desencarnado, e pelo filho ter falecido, ter enlouquecido, a esposa dele entra em depressão, porque não aceita um filho na cadeia. É uma família muito honesta, e ela morre, e a nora se suicida. E a filhinha desse rapaz que foi para a cadeia vai parar como agregada na casa desse juiz. Olha só, que tragédia por causa de um julgamento mal feito. Um julgamento. Então ele está ali para se vingar do juiz. Como ele não conseguia se vingar do juiz, ele usou a filha dele para se vingar dele. E aí o Gúbio oferece ajuda para aquela família. Ele diz: nós vamos ajudar a sua família, me leve onde está o seu filho. Aí o filho tinha sido transferido para um presídio, um manicômio judiciário, e estava totalmente enlouquecido com as duas, a mãe e a esposa, obsediando no chão. Ele estava num estado lastimável, uma coisa horrível, totalmente inconsciente de si próprio. Aí o Gúbio, ele pega, ele ajoelha, ele ora, faz uma oração lindíssima, aquele ambiente se enche de luz, aquelas duas mulheres são separadas, são cortados os elos de influência naquele menino, naquele homem, que era o filho do Saldanha. E ele recobra a noção de si mesmo, vê o pai, porque ele está em desdobramento pelo sono, vê o pai, conversa. Aí a esposa dele não aceita, diz que o pai tem que continuar se vingando, sabe? Porque eles têm ela entrou numa ideia fixa de vingança. E aí aquele rapaz é ajudado, Pedro, a mulher dele e a nora são encaminhados a um local de tratamento, e o Saldanha sai dali. E ele era muito mau, ele era daquelas pessoas que ele estava ali, ele era um homem de confiança do Gregório. Ele era assim das trevas mesmo. Ele saiu dali com o coração tão tocado, e aí a primeira lição que a gente tem, que o bem, ele sempre é mais forte do que o mal. Que ele tinha tentado de todas as maneiras tirar o filho dele dali, fazer com que o filho voltasse a ter consciência de si próprio através da vingança. Mas ele não conseguiu. Mas o amor tirou o filho dele do chão. O amor fez com que aquelas duas irmãs desencarnadas fossem encaminhadas. E o Saldanha fica tão agradecido, e ele chega para o Gúbio e quer ajoelhar-se, quer beijar as suas mãos.
E ele então diz: o único título que eu quero e que eu me orgulho de ter é o título de irmão. De ver todos os meus semelhantes como meus irmãos. Eu sou irmão da humanidade inteira. Então, quantas vezes, não é? A gente até na casa espírita, numa hora que vem num trabalho de desobsessão, a gente fala: vem um irmão, ah, meu irmão, como vai, irmão? Nas denominações evangélicas, os nossos irmãos evangélicos se tratam como irmãos, mas será que a gente tem consciência do que quer dizer a palavra irmão? E ali ele explica, ele diz: é o maior título que eu posso ter, eu não quero outro título. Porque você amar o seu próximo é vê-lo como um irmão do seu sangue. Quando a gente pensa num irmão que a gente ama em perigo, a gente não quer aquele irmão sofrendo. Um sobrinho, porque é do nosso sangue. A gente vai fazer de tudo para que a gente recupere aquela pessoa, para que a gente ajude. E o Gubbio, ele mostrou que ele tem aquele sentimento por todos. Podia ser o maior algoz da Margarida, que havia sido filha dele em diversas vidas. Ele era um pai ferido. Aquele homem estava obsediando a filha dele. E ele ajudou aquele homem, ele tirou aquela família da escuridão. Devolveu esperança para a vida daquele pai. E não para por aí, ele vai até o juiz, ele conversa com o juiz em desdobramento, diz que ele tem que rever o caso. Ele manda o juiz tratar bem da menina, porque aquela menina que ele agregou na casa dele vai ser esposa do filho dele futuramente. Então ele explica que nós estamos todos entrelaçados. E dentro do nosso planeta, gente, enquanto tiver um espírito nas trevas ou no mal, estamos todos nós, porque nós somos irmãos. Toda a vida espiritual, energética, é interligada. Por isso que a espiritualidade maior, que esses espíritos de escola, esses espíritos de luz, altamente evoluídos, eles deixam as altas esferas e trabalham na crosta terrestre, indo até regiões em que são dolorosas para eles, porque eles sabem que a vida deles só vai ser plena a partir do dia que não tiver mais tristeza entre os irmãos. Porque, por exemplo, eu não posso estar feliz, estar alegre, estar contente, estar vivendo a minha vida, se a minha família está na lama. Não é? A menos que eu seja uma pessoa muito egoísta. Mas se eu sou um espírito evoluído, eu não vou ser feliz. E se todos temos essa essência divina, a gente só pode ficar feliz quando a gente ver, né, a gente sentir que a humanidade inteira está bem. Dentro dessa meditação que a Sônia fez hoje foi muito bonita, porque a gente visualiza a luz do amor, a luz da compaixão, né? Que a transmutação é compaixão, é perdão, é transmutação, a luz da paz, a luz da sabedoria, e a gente divide isso com os nossos irmãos. E a gente divide isso, porque a gente só vai ser feliz quando o nosso planeta for um local feliz. Nós estamos interligados, não tem receita de bolo. Então, todo o trabalho de amor que é feito, a espiritualidade reconhece se a gente tem amor ou não, porque eles veem no nosso coração. Então, ele nos conta esse caso, que o primeiro a se estabelecer foi o Saldanha. Aí depois que o Saldanha se estabeleceu, que toda aquela equipe viu que o Saldanha tinha passado para o lado do Gubbio, eles pensaram assim: esse daqui deve ser poderoso, né? Porque para o chefão estar obedecendo a ele, que é a forma de compreensão que eles têm. E aí tinha um dos hipnotizadores, que também o Gubbio ajudou a família dele. O outro hipnotizador não adiantava, ele não parava de hipnotizar a obsediada.
esse hipnotizador teve que ser levado a uma sessão numa casa espírita para passar por uma incorporação, para através da incorporação ele reagir aos sentidos da visão da médium, da audição da médium, do olfato, do paladar, do tato, para ele voltar a se entender como ser humano, para que ele pudesse, dessa maneira, ser conscientizado. Porque eles não conseguiam conversar com ele. Então, esses são aqueles irmãos que chegam aqui e que necessitam da conversa, que necessitam daquela incorporação. Porque 99% desse trabalho a espiritualidade faz sem a nossa ajuda. Então, o que a gente faz aqui é muito pequeno, né? Porque as pessoas falam, nossa, que trabalho... Não, é muito pequeno. Vocês pensam que para 60 que foram influenciados e foram reencaminhados, só um daqueles 60 incorporou o médium. Daí também a gente já consegue perceber qual é a quantidade de irmãos que estão na erraticidade, que são encaminhados, e quantos espíritos de luz trabalham por esses irmãos no dia a dia. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo. E o Gregório, no final, ele se revolta muito, porque todos aqueles servidores dele, eles vão para o lado do bem. Então, ele vai para atacar o Gúbel, e quando a mãe dele se materializa e se mostra para ele se joga nos braços da mãe como um menino. Porque ele ainda tinha o bem dentro dele. Ele estava muito longe do bem, mas ele tinha o bem. E aquela mãe, aquele espírito de escola, ele fez o quê? Ele acordou esse bem. O amor dela salvou aquele homem, que era um magistrado que tinha milhares, centenas de milhares de espíritos sob o seu comando no mal, durante séculos, salvo pelo amor de mãe. A espiritualidade nos diz que prece de mãe arromba a porta do céu. Olha só, o que uma mãe, através de muito lutar por um filho, ela foi capaz de fazer. Centenas de espíritos, centenas, se não milhares, saíram do caminho das trevas, entraram no caminho do bem por causa da intercessão de um espírito. Como que a prece, como que a intercessão, como que a oração, como que a fé, ela pode sim fazer milagres. Não é lindo isso? Eu achei muito lindo. Então, se a gente lê esse livro, que é um livro que a gente nem aconselha tanto a leitura, porque é um livro assim difícil de se entender, é um livro tenso, muito tenso, mas que a gente resuma contando, para que a gente olhe ele sobre a ótica do bem. Na época que o André Luiz mandou esse livro, ele citava alguns tipos de obsessão, porque ele explica sobre diversos tipos, e a FEB, a Federação Espírita, ela mandou um comunicado ao Chico Xavier, e pedindo para que explicasse melhor o mecanismo de zoantropia e licantropia, no qual os espíritos eles perdem a sua humanidade e passam a ter forma de animal novamente. Então, e naquela época que ele definiu aquilo, porque foi a primeira vez que foi definido, e tinha uma explicação muito profunda, que eles não foram capazes de entender, André Luiz mandou tirar a explicação do livro. Ele deixou a explicação superficial, porque ele disse que a humanidade ainda não estava pronta naquele momento para entender aquilo. Eram aqueles peixes lá dentro daquele lago. Sabe, eles não estavam prontos. Então, não adianta a gente também vir com uma informação que a humanidade não está pronta. Então, todos os dias, aqui, durante os nossos trabalhos, nessa área da desobsessão, a gente encontra histórias lindas, histórias de amor, histórias
de perdão e que dão para a gente a certeza da nossa vida eterna. São relatos que nos levam a pensar em quem nós somos, como nós estamos levando as nossas vidas e de que maneira nós poderemos melhorar. Então, nós temos histórias de mães que não conseguem abandonar os seus filhos desde muitas décadas, como a Matilde, esse lindo espírito, porém sem o conhecimento, sem a maneira correta da ajuda. Então, ao invés de ajudá-las, acabam atrapalhando. Relato de filhos que faleceram e que as mães buscam eles mentalmente com uma insistência tão grande que eles não conseguem continuar sua caminhada evolutiva. Então é um relato de quê? Que é o encarnado que está obsediando um desencarnado. E quantas vezes nós todos fazemos isso dentro das nossas experiências de perda aqui nessa terra? Não é? Que a gente perde um espírito, uma pessoa que a gente ama muito, e a gente fica o tempo todo chamando, pedindo ajuda, e muitas vezes aquele ser ainda não está pronto para nos ajudar, não é? Então a gente fica, nós encarnados, obsidiamos esses seres. Eles não conseguem continuar a sua caminhada evolutiva. Tem um conto espírita que conta que uma mulher lá na Itália, ela todo dia ela lavava roupa numa daquelas vilas italianas, em idos do século retrasado, e ela chorava a morte da sua filha, uma filhinha que foi embora muito novinha. E ela chorava, e todo dia ela lavava aquela roupa chorando. E um dia ela chega para lavar a roupa e conta um sonho. Ela sonhou que ela tinha sido levada a uma festa. E essa festa era cheia de anjos. E aqueles anjinhos todos os anjinhos eram crianças. E todas aquelas crianças vestiam umas togas assim luminosas, assim que irradiavam luz, e tinham as asas muito branquinhas. E no meio daquelas crianças todas apareceu um anjinho com aquela roupa cinza, quase preta e com as asas escuras. E quando ela olhou, ela viu que era a filhinha dela. E ela foi correndo para a filha estava toda molhada, sentia frio, com aquela roupa escura. Ela falou: minha filha, está tendo essa festa tão linda, por que você está assim? Por que você não brilha como os outros? Por que você está molhada? Por que você chora? Aí ela disse assim: mãezinha, eu estou molhada das suas lágrimas, eu sinto frio por causa delas. E eu choro porque não é justo eu sorrir e brincar com os meus amigos enquanto você chora todo dia por mim. Eu não posso ser feliz, você não é feliz. Então eu sinto culpa. Então, enquanto você for infeliz, eu nunca vou me permitir rir, nem viver aqui no reino dos anjos. E aquela mãe ficou se sentindo muito culpada e viu a responsabilidade que ela estava tendo pela filha estar totalmente engessada no seu processo evolutivo. Que a mãe, com aquelas lágrimas de angústia, porque o Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz assim: saudade sim, desespero não. Que a mãe, com aquelas lágrimas, ela deixava aquele espírito totalmente em dor, porque elas eram interligadas, nós somos todos interligados. Então aquela mãe obsediava aquela filhinha. E quantos de nós não fazemos isso? Com os nossos entes amados que partem. Então a gente tem que sentir uma saudade gostosa, uma saudade bonita, contar das coisas lindas que aconteceram, falar das experiências, porque senão esses espíritos não conseguem continuar e nem preparar a nossa morada. Porque quantas mães vão antes da gente para preparar nosso cantinho lá?
juntinho delas. André Luiz mostra isso em nosso lar, né? Ele coloca lá a Dona Laura, que recebe a neta, foi recebendo todo mundo, tão lindo, que isso aqui é apenas uma passagem. A nossa pátria espiritual, nosso verdadeiro lar, é lá do outro lado, na vida verdadeira. Então a gente tem que lembrar disso todo dia. E o André Luiz, ele nos diz, né, que para que a gente, porque ele coloca a diferença entre estudo e renovação. O que é o estudo? Estudo qualquer um de nós pode estudar. A gente aprendeu a ler, aprendeu a escrever, a gente tem interesse, tem boa vontade, a gente vai ler, a gente vai estudar. Estudo qualquer um tem, mas estudo ele vem de fora para dentro. Ele é um processo muito mais lento. Então ele coloca a diferença entre estudo e renovação. A renovação, ela vem de dentro para fora. Então não adianta estudo do bem sem se renovar no bem. Não adianta estudo da prática do bem sem a prática diária do bem. A pessoa que pratica o bem diariamente não tem estudo nenhum, ela se evolui muito mais do que aquele que fica na teoria e não pratica. Isso é uma coisa muito óbvia, não é? Isso aí a gente está cansado de saber. São palavras que quantos amigos vêm até aqui e falam, não é? Porém, o importante da renovação é que ela precisa de um start. Ela precisa de um start, de um começo. Ela precisa de algo que nos inspire. O que inspirou o peixinho a mudar? O desprezo das pessoas. Muitas vezes a dor está na nossa vida para nos forçar a nossa renovação interior. Ela vem para dar um empurrãozinho na gente mesmo. É real, é fato. Porque Jesus nos disse o quê? Se você não vem pelo amor, você virá pela dor. Mas a dor não é uma punição, ela é amiga. Ela está ali para dar aquele start. Meu Deus, eu estou sofrendo isso. O que eu preciso mudar em mim? Porque essa mudança, a renovação, ela não vem do conhecimento só das coisas de fora. Ela vem através do nosso autoconhecimento. Seria a reforma íntima? A reforma íntima. A reforma interior. Mas às vezes é muito fácil, né, a gente falar, mas André Luiz, ele diz, você vai ter que passar por esse start, você vai ter que tomar consciência e não vai ser fácil mudar. A gente que pensa que é fácil, não é. E a gente que tem o conhecimento, todo esse conhecimento que a gente tem uma responsabilidade muito maior. Né? Eu já falei isso na última palestra. E essa reforma, ela é assim, o que eu não gosto dentro de mim? O que eu preciso me modificar? Né? Para que eu pare de atrair de fato, ou de caminhar evolutivamente ao lado de companheiros que estão num padrão vibratório baixo. Porque quem escolhe os nossos companheiros somos nós. Né? Então, ele diz que a gente muda através do trabalho, porque a lei do progresso, gente, é uma lei como a lei da causa e efeito. A lei do progresso, ela é uma lei evolutiva. Nós iremos progredir, querendo ou não. Querendo ou não, nós estamos sujeitos à lei do progresso. Então, a lei do progresso é uma lei evolutiva. E, através do estudo, através do trabalho, através da prática do bem, que serão todos exemplificados através do que a Sônia falou de uma reforma interior. Né? Então, os processos que a gente fechando, né? Que a nossa próxima palestra a gente vai falar sobre a parte sexual, os processos obsessivos na parte sexual, sobre o livro Sexo e Destino, do André Luiz, mas todos os processos que se instauram na vida de todos nós que estamos em tratamento são processos sobre nossa responsabilidade pessoal. Né? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Alguém que está em tratamento, tem alguma dúvida, gostaria de colocar perguntas? Não? Ninguém, meu Deus, mas ninguém tem pergunta. Que bom, né? A gente está sabendo bastante. Né? Então, gente, foi pedido, foi solicitado até através da Márcia, que a gente falasse hoje mais um pouco desses processos. Então, eu trouxe esse caso desse livro e eu acho que dá para dar uma ideia de como tudo funciona, de como a vida espiritual, que ela é bem maior, né? Quando a espiritualidade nos traz esse conhecimento, a gente percebe que a vida espiritual ela é bem maior do que tudo aquilo que a gente vê, do que a gente imagina. E que essa interligação que nós temos com todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados não é uma coisa da qual nós possamos nos livrar sem nos modificar. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei de falar. Oi. Uma pergunta, uma colocação. Sim. Você não acha também que muitas vezes as pessoas estão assim acomodadas com a vida, então que essa mudança, essa reforma íntima, as pessoas não acham que tem necessidade e também não veem essa vida maior, esse mar lá fora. É isso mesmo. Porque assim, a gente tem a nossa zona de conforto. E a gente tem uma coisa que chama-se ego sabotador. Né? Porque o ego, ele é o nosso sistema de defesa. A gente necessita do nosso ego. Isso que o Arnoldinho falou. Que se a gente não acha que a maioria das pessoas, grande parte, está realmente acomodada, aquela história do lago ali é totalmente real. Nós estamos acomodados. É mais fácil eu ter um problema, ter uma doença e me fazer de vítima e ter uma bengala, um mordomo, como a psicologia diz, né? De eu ter o meu mordomo, do que eu lutar contra aquela doença. Não é assim? Tem muita gente, que a gente pega no tratamento, nos tratamentos, que não querem de fato ficar curadas. Elas não têm essa vontade, porque a carência daquelas pessoas, a necessidade de amor, de afeto, a necessidade de atenção é tão grande, mas tão grande, que elas acham assim, se eu não tiver minha doença para chamar atenção, o que vão prestar atenção em mim? Eu não tenho nada. Olha só, é uma autoestima lá no fundo do poço. Né? Então, há pessoas que elas se acomodam naquela situação. A carência é maior que o amor próprio. Que o próprio amor próprio mesmo, você não se ama. Então, a sua mente, porque nós somos co-criadores na criação divina. Nós criamos ao nosso redor o mundo que está dentro das nossas mentes. Então, nós vamos atrair para as nossas vidas aquilo que nós pensamos e queremos. Jesus disse o que para os 10 leprosos? Né? Naquele dia em que Jesus curou 10 leprosos, ele estava muito entristecido num cantinho à noite, e Pedro chegou para ele e falou, mestre, mas por que você está tão triste? Hoje só você curou um monte de cegos, vários aleijados andaram, só leprosos foram 10 de uma só vez. Aí ele disse assim, daqueles 10 que ficaram curados, só um ficou curado realmente, os outros 9 voltaram a ter lepra. Porque eles não se reformaram interiormente. Quando Jesus curava, ele dizia assim, a sua fé te curou. O André Luiz, ele traz a informação de que 85% de todo o processo de cura espiritual depende do paciente. É a fé, gente. É a fé é muito importante nesse processo. E eu não posso sentir fé por quem eu amo.
Eu posso ser uma pessoa com muita fé, mas eu não sinto fé por quem eu amo. Né? Pode falar. Gisele, a gente pode ser obsediado por um irmão que esteja tão atrasado que nem forma humana tenha? Podemos sim. O nosso irmão nos perguntou se há podemos ser obsediados por um irmão que encontra-se tão atrasado que nem forma humana ele tem. Nós, desde que fomos criados como princípio inteligente, nós fomos passando por diversos reinos. Um deles foi o reino animal, que é o que está mais pertinho da gente. Né? Antes de sermos homens, estagiamos no reino animal para a formação do nosso perispírito. Eu já falei isso na última palestra. Qualquer um de nós pode voltar a ter qualquer forma perispiritual que já tivemos. O nosso perispírito é plástico. É de uma substância plástica. Então, há irmãos que eles, ao desencarnarem, eles estão com uma ideia fixa, por exemplo, tão grande na culpa, na revolta, no ódio, no rancor, que eles vão se desumanizando. Por quê? Porque a parte cerebral deles, que seria a parte humana, ela se atrofia e ele acessa o seu cérebro primitivo. E no que a gente acessa as nossas memórias primitivas, a gente vai voltando àquelas memórias. Aí nós temos a nossa memória reptiliana. Sim, mas isso não é uma volta ao espírito? Não. Kardec nos ensinou que o espírito não retrocede em sua evolução. Isso não é um retrocesso evolutivo, é um atraso. Ele não está desaprendendo nada que ele tenha aprendido. Da mesma maneira que eu, Gisele, que em outra encarnação fui João, eu posso, depois de desencarnada, acessar a memória de João e preferir viver como João, como a Gisele, me fixar naquela personalidade, ao invés de me tornar um espírito amplo, que já teve mais de 200, 300 memórias, né, vidas sucessivas, eu quero ser o João. Da mesma maneira que a pessoa, às vezes, ela se culpa tanto, ela errou tanto, ela teve tantas falhas, que ela não se aceita mais como humano. Porque ela, depois que desencarna, ela tem total percepção do que ela realmente é. Então ela acessa a sua memória reptiliana ou de licantropia, que é a forma de lobo. E nesses casos específicos, a desobsessão é muito útil, porque esses irmãos, eles necessitam quase que obrigatoriamente de uma incorporação no médium, porque o tratamento nesses irmãos é feito através da doação do ectoplasma do médium. E a incorporação, ele vai fazer com que ele sinta o amor do coração do médium. Ele vai sentir sentimentos humanos novamente. Ele vai sair daquela memória, ou reptiliana, ou de licantropia, enfim, diversas memórias que a gente pode reacessar. Ou também, esses irmãos que são das trevas e que escravizam seres que estão perdidos, eles também, através da hipnose, até coletiva, eles podem levar aqueles seres a acessar aquela memória de novo e viver dentro daquela memória. É como tem, que o André Luiz também nos informa, os ovoides. O que é um ovoide? Que ele fala muito nesse livro. Você, por exemplo, Santos Dumont, né, tem um livro muito bom, chama-se Ícaro Redimido. É maravilhoso a história da vida de Santos Dumont. E ali ele diz que depois que Santos Dumont desencarna, por que ele se suicida? Porque ele teve muita culpa, não é? Que ele viu a criação dele sendo usada para a guerra. E a partir disso, ele entra num monoideísmo, na ideia fixa da culpa. E o que acontece quando a gente entra numa ideia fixa? Todos os nossos órgãos, porque o nosso perispírito, ele tem todos os órgãos que o nosso corpo físico tem. Então o rim, o pulmão, o coração, todos os órgãos do perispírito daquele irmão, eles vão se atrofiando.
eles vão se atrofiando, só que ele tem a ideia da culpa, da dor da culpa, e ele não está ligado em outra encarnação, nem nada para acessar outra encarnação, ele está na ideia fixa. E aí ele vai de novo para a forma de ovo, que é chamado ovoide, que é depois da zoantropia. E ele é usado às vezes para ser colocado, ele pode se, pela vibração, pela ligação, atrair pelaquela pessoa porque ela tem ódio e ficar ali grudadinha, ou ela pode ser usada para obsediar alguém. Entendeu? Porque aí ela vai emitir a ideia da culpa. Ela só emite aquela ideia. Então ele se esquece de si mesmo. Aí nesse caso, nem incorporação adianta mais. Nesse caso, esses espíritos no Ícaro Redimido, Santos Dumont, né, eles contam essa história, ele teve que ser abortado diversas vezes até reconstrução do seu perispírito. Aí muitas vezes tem aquelas mulheres que perdem 5, 6, 8 vezes um bebê e depois lá na frente tem um bebezinho. Muitas vezes é o mesmo espírito que ela aceitou. Ela pode não ter isso na consciência dela, mas ela aceitou aquela missão. Tem mulheres que nunca seguram filhos, que durante a vida engravidam 20 vezes e nunca seguram um filho. Mas ela aceitou isso, porque aquela missão dela é preciosíssima. Por isso que a doutrina espírita, ela é contra em todos os casos de aborto. Qualquer caso. Anencéfalos, porque toda forma de vida humana tem um porquê. Nada dentro da providência divina, nada dentro da natureza humana não tem um porquê. Tudo tem um porquê. Deu para entender? Mais alguma pergunta? Não? Pode falar? As crianças também podem ser obsediadas? Sim, as crianças podem ser obsediadas e podem ser obsessores também. Por quê? Porque a criança, de acordo com o que nos ensinou André Luiz, a criança ela só termina o seu processo encarnatório aos 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança ainda está reencarnando. Então, até os 7 anos de idade, o contato que essa criança tem com a vida espiritual é muito grande. Ela tem como acessar as suas outras memórias, principalmente a última, de uma maneira muito, muito, muito forte. Então, e aquela criança que a gente vê ali bonitinha na nossa vida, ela é um espírito com milhões de anos. Não é? Ela é um espírito velho, muitas vezes mais velho que o pai, que a mãe, que a avó. Então, aquela criança tem uma história evolutiva e uma história espiritual. Então, ela pode sim, de acordo inclusive com a vibração dos pais. Por isso que é muito bom uma família criar seus filhos dentro da fé, dentro da religião. Porque a oração ela faz um escudo de proteção nas nossas vidas. Né? A criança pode sim, tem crianças, que nesse livro da Sueli Caldas, ela nos relata o caso de acho que eram 5 ou 6 crianças, 5 crianças, que elas estavam tendo uma mesma forma de uma obsessão. Uma começou a tentar suicídio com 3 anos de idade. A partir ela se jogou primeiro de uma das janelas da casa, depois ela tentou se afogar na piscina. Ela tentava se suicidar de diversas maneiras, com 3 anos. 3 aninhos. E aí, eles estudaram, tinham 5 casos de crianças iguais, era um grupo reencarnatório, no mesmo local. E essas crianças passaram por um processo de desobsessão. Por quê? Porque elas tinham essa memória de suicídio. E elas eram levadas até aquela história de novo por causa dos algozes. Né? Então, é possível sim que crianças sejam obsediadas. Apesar de que nem tudo nessa vida, gente, é obsessão, não. Nem tudo. Eu posso dizer que a maioria do que a gente passa é em vigilância, nossa, pessoal. Né? Pois não.
encarnava, ele se matava de alguma forma, até o ponto que chegou um momento dele nascer sem os braços e sem as pernas, né? Numa última reencarnação. Então, assim, tem também o caso dos espíritos rebeldes que, assim, não necessariamente é por motivo de obsessão. Lógico que Sim, porque é um motivo de obsessão, a irmã está dizendo, de casos de espíritos rebeldes que se automutilam durante várias vidas, se suicidam como essas crianças. É um caso de obsessão, chama-se auto-obsessão. O espírito obsedia a si próprio. O caso do ovoide é um caso de auto-obsessão, a zoantropia é um caso de auto-obsessão. Nós fazemos isso com a gente. Aquela pessoa que cria doenças em si mesma através da força da sua mente, que quer ficar doente, é um caso de auto-obsessão. Dá para entender? Nós podemos ser os obsessores de nós mesmos. Por quê? Porque, de repente, fomos pessoas que não fomos boas e a gente tem muita culpa, é inconsciente. A gente pode tentar, sim, se autodestruir. Tantas pessoas, o uso de drogas é um tipo de auto-obsessão. E de obsessão coletiva ou de uma obsessão de outros amigos. Porque a partir do momento que a gente tem qualquer vício, aqueles amigos nossos irmãos que desencarnaram e que possuem vícios, eles vão se aproximar da gente. Porque eles ainda estão ligados naquelas sensações. Então são todos casos de auto-obsessão que podem desencadear um caso maior. Mas esse caso é um caso totalmente espiritual. Mais alguma pergunta? Já está dando a nossa hora. Espero que a gente possa ter exemplificado, possa ter sido útil de alguma maneira, colocando que toda essa responsabilidade por todo esse processo é de cada um de nós, é de cada um de nós a responsabilidade daqueles de quem nos acompanhamos. Sim. É isso que a Sônia está falando. Quer falar, Sônia? É sempre interessante que a gente leia, desmistifique esse assunto. A nossa intenção aqui não é botar medo, não, é muito pelo contrário. É nós desmistificarmos, é nós aprendermos que nós mesmos é que poderemos estar nos auto-obsediando e atrasando a nossa trajetória. É que nós mesmos podemos obsediar um filho, um marido, uma pessoa que a gente muito ama. Nós mesmos podemos estar atrapalhando a caminhada evolutiva de quem a gente amou e está desencarnado. Então é muito importante essa consciência, essas leituras, de fato, os estudos. Aqui o Gilson está na quinta-feira dando aulas, né, fazendo estudos da doutrina espírita. É muito interessante que a gente se aprofunde, porque esse start, ele vai surgir através do momento que a gente está estudando. Às vezes uma coisinha boba que a gente leu vai despertar uma coisa no nosso inconsciente que nos aconteceu, e a gente vai ter o start para a nossa mudança interior, para que a gente possa começar esse processo, que não é fácil, não é simples, mas é possível. Estamos todos nessa caminhada e somos todos irmãos, teremos ajuda, sempre. Não vê o caso da Matilde? Vamos lembrar que tem sempre alguém intercedendo pela gente, nós nunca estamos só. Muito obrigada, agora vamos nos concentrar para os passes.